esta república será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. Isso em nome da segurança da sociedade. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Olá, nerds, membros da Aliança Rebelde. Meu nome é Matheus Nakamura e hoje nós iniciaremos o primeiro episódio do novo podcast Proletariado Nerd. E antes de nos aprofundarmos no tema de hoje, que é sobre Star Wars, a queda da República e a crise da democracia, eu gostaria de apresentar os nossos participantes, começando, é claro, por ele, o membro do Alto Conselho Jedi, aquele que defende a República, mas que também não deixa de pensar com a própria cabeça, Daniel Carneiro. Opa! E seguindo, nós também temos ele, o nosso polido e educado senador do Senado Galáctico. É ele mesmo, Sérgio Odioni. E aí, Nakamura? Com meus limitados conhecimentos de Star Wars, vou considerar sua apresentação elogiosa. Obrigado. Muito bom. É isso aí, pessoal. E não podemos esquecer dele, o homem do som, o homem por trás da edição, o nosso R2D2 que nos suporta e nos ajuda em questões técnicas, Thiago Cerati. Olá, salve camaradas, feliz em participar com vocês. Valeu. E por último, mas não menos importante, ele, o membro das guerrilhas de Jeddah, o braço armado da Aliança Rebelde, Luiz Gonzaga. Salve, camaradas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou aproveitar aqui, antes de... eu vou fazer essa apresentação aqui do podcast, do que é o podcast, do que a gente vai abordar hoje. Mas antes queria fazer uma introdução a esse nosso nobre camarada que falou antes, é o Matheus Nakamura. Esse é o nosso membro aqui crossfiteiro, é o Chief Palpatine crossfiteiro do nosso podcast. Amante aí, amante da sétima arte, ama cinema, isso é importante pontuar, e é fã do Orestes Quercia. Bom, feitas essas apresentações, ou melhor, essa especial apresentação, eu queria apresentar para vocês o que vai ser o nosso podcast, tá? Qual que é a ideia? Aqui no Proletariado Nerd, a nossa intenção é trabalhar o conteúdo nerd como fio condutor. Então, nós não vamos ficar abordando, assim, naquele aspecto hypado, os lançamentos nerds, filmes, séries, quadrinhos e tal. Embora isso seja natural, seja normal, vários canais façam isso e nada contra, eu acho que é legal, às vezes até eu acompanho alguns que fazem isso, mas nossa intenção é na verdade, usar o conteúdo nerd como fio condutor para refletir criticamente sobre a nossa realidade, tá? Então, a ideia é pegar temas diversos do mundo nerd para que a gente possa se apropriar criticamente da nossa realidade numa perspectiva até, de certa forma, combativa. Então, o nome diz, Proletariado Nerd. Por que esse nome? Todos nós aqui somos filhos de trabalhadores, e eu acho que a perspectiva crítica sobre a nossa realidade, ela serve principalmente aos trabalhadores, aos filhos dos trabalhadores aí pelo mundo, pelo Brasil e tal. E por que não usar o conteúdo nerd como fio condutor para levar essa perspectiva para as pessoas e tal? Bom, obviamente as pessoas que estão no mundo nerd, que gostam da cultura nerd, vão se sentir mais familiarizados com alguns temas que a gente vai abordar. Mas a nossa ideia também é pegar, como a gente vai falar sobre realidade também, e fazer esse paralelo, as pessoas que não são nerds de fato, mas já tiveram algum contato com o conteúdo nerd, vão conseguir escutar o que a gente tem para falar e acho que vão conseguir absorver as coisas que a gente quer trazer também.
Então qualquer um pode se interessar, de certa forma, pelo que a gente vai falar aqui. No nosso primeiro episódio, a ideia é usar um universo bastante conhecido no mundo nerd, né, que é o Star Wars, mas também conhecido pelas pessoas de uma forma geral, para que a gente possa refletir sobre a crise da democracia, né, contemporânea, a crise, né, a queda da República, né, ou melhor, a crise da República, né, do que seria a República de fato, a partir desses temas dentro do universo do Star Wars. Tá? Vocês vão entender melhor quando a gente for desenvolver, mas a ideia geral é essa. Beleza? Então agora vamos para o nosso primeiro bloco, a arte. A arte. Muito obrigado, Luiz Gonzaga. E agora nós começamos o primeiro bloco do nosso podcast, que é a arte. Então, pessoal, vou falar brevemente aqui sobre Star Wars. Como o Luiz apontou aqui, Star Wars, mesmo para quem não é fã, é uma obra cinematográfica, né? E hoje a gente tem até outras mídias também, muito conhecida, né? Conhecida até por quem não acompanha muito a fundo este universo. Mas, né, mesmo para quem não acompanha, já deve saber que é um universo muito rico. Então eu não vou me prolongar muito nessa apresentação dele, mas vou falar um pouquinho de como surgiu e em qual momento, né, desse universo, dessa história gigantesca criada pelo George Lucas, nós vamos focar no episódio de hoje. Então, como muitos de vocês devem saber, o primeiro Star Wars ele estreou lá em 1977 e na época era assim uma ideia que os estúdios não sabiam se ia dar certo ou não, né? Até por isso o próprio George Lucas recebeu vários nãos de alguns dos maiores estúdios de Hollywood, né? Mas quando o filme estreou, foi um tremendo de um sucesso e, obviamente, isso garantiu algumas sequências. E foi a partir daí, né, que Star Wars ganhou as suas duas sequências que formaram a trilogia original, né? O Império Contra-Ataca, em 1980, e o Retorno de Jedi, em 1983. Né? Então, assim, o impacto cultural que Star Wars teve nessa geração, né, da década de 70, da década de 80 e até da década de 90 também, foi muito grande e a gente vê ele até hoje. E não é por nada, né? O Star Wars ele sempre foi meio que um caldeirão cultural, porque o George Lucas ele gostou, né? E ele sempre buscou referenciar tudo aquilo que influenciou, né, a carreira dele. Então, a gente pode ver várias referências no filme de Star Wars aos faroestes, né, de Hollywood, as obras também do Akira Kurosawa, né, que falam muito sobre a questão de cultura japonesa e do Código Samurai, muito semelhante ao Código dos Jedi. E também há outras distopias, como Metrópolis, né, da alemã Thea von Harbou, que eu posso estar pronunciando errado porque eu não falo alemão. Mas sempre, né, o Star Wars foi sempre permeado por essas referências culturais, cinematográficas. Porém, não é só disso, né, que vive Star Wars. Então, o George Lucas ele sempre acrescentou também referências, né, e paralelos históricos, né? Então, quando a gente vai para a camada assim, mais superficial dessa análise, a gente pode fazer uma comparação, por exemplo, entre o Império Galáctico e o Terceiro Reich da Alemanha nazista, né? A identidade visual dos dois são muito parecidas, né? E também, se a gente olha para o lado da Aliança Rebelde, como o próprio George Lucas falou, ela é muito inspirada nos Vietcongs, né? Então, aquela guerrilha lutando pela liberdade contra um império muito mais poderoso que está tentando dominar eles. Então, por tudo isso, Star Wars ele consegue, né, angariar muitos fãs, alguns desses fãs que não se atêm muito a essa parte política, mas ele deixa a sua marca e, né, em 1999, o George Lucas idealiza uma nova trilogia, mas agora para contar o que aconteceu antes da trilogia original. Então, se na trilogia original nós temos Luke Skywalker e os seus companheiros lutando contra o Império Galáctico, nessa nova trilogia, o George Lucas
se compromete a contar como o Império Galáctico surgiu, né? Como surgiu Darth Vader, como a Ordem Jedi caiu, como caiu a República Galáctica, né? Então, assim, os episódios 1, 2 e 3, como eles ficaram conhecidos, né? Eles contam a queda da República. Então, esses 3 filmes, eles são muito focados no lado político, de como funcionava a política dessa galáxia tão distante, que é algo que a gente não tinha visto, né, na trilogia original. Então, assim, existem as críticas, né, porque esses filmes, eles são duvidosos em certos aspectos, né, mas ainda assim, esse lado político é muito interessante, ainda mais se nós formos falar de um personagem específico, que é o Senador Palpatine. Então, no primeiro filme dessa trilogia nova, né, o episódio 1, né, que é a Ameaça Fantasma, nós vemos a República Galáctica entrando ali numa crise, porque ela tinha acabado, né, de completar os seus 1000 anos de paz, de aparente paz, né? Ela tinha passado pelo seu auge, de alcançar vários sistemas estelares ao redor da galáxia e conseguido representatividade através do Senado. Mas agora a República Galáctica estava em crise. E por que essa crise aconteceu? A República, né, o Senado no caso, estava tentando passar uma mudança tributária sobre as rotas comerciais que incomodaram alguns membros aí comerciais que faziam também parte do Senado. Só para falar, é importante ressaltar, né, Nakamura, a questão do que é o Senado, né, na história de Star Wars, porque você tem a história se passando numa galáxia, né, então a gente está acostumado, né, com Senado, República, aqui, né, na nossa realidade, se passando em estados-nação e tal. Mas na história de Star Wars, não. Você tem sistemas planetários, né? E você tem uma galáxia com vários sistemas planetários. E aí cada sistema planetário, ou pelo menos grande parte deles, tem uma representação no Senado Galáctico. Né? Então você tem os representantes desses sistemas planetários no Senado Galáctico. Né? Então, só para o pessoal que não está muito acostumado a entender o que é esse Senado, né? E fazer um paralelo com a nossa realidade, enfim. Exato, muito bom, Gonzaga. É isso, né? Então, o Senado Galáctico, ele tem essa representatividade desses sistemas e de alguns planetas, né? A capital do Senado fica em Coruscant, mas isso é bom o seu apontamento, porque assim, não são só sistemas estelares que possuem representatividade no Senado, né? Outras organizações também possuem, como por exemplo a Aliança Corporativa, a Federação do Comércio, né, possuíam cadeiras no Senado, e, né, a crise dessa república moderna que a gente vê no episódio 1, ela começa exatamente entre esse conflito do Senado com a Federação do Comércio, porque o Senado queria fazer mudanças, né, de imposto sobre essas rotas comerciais, e isso obviamente não agradou a Federação. E o que acontece? Né? A Federação ela começa a estabelecer um bloqueio contra um país, um planeta chamado Naboo. Naboo, que fica ali mais na Orla Média, né? Porque a gente tem essas separações também na galáxia de Star Wars, né? A gente tem o núcleo, onde fica a capital, Coruscant, e onde ficam os planetas mais habitáveis. A gente tem a Orla Média e a Orla Exterior. E a gente vai ter outras regiões também que não cabe aqui dizer, mas é basicamente isso. Então, esse planeta ali, Naboo, que não tinha muita relevância, ele começa a sofrer esse bloqueio, e quem diria, ele encontra alguém, né, um senador muito disposto a lutar por sua causa, que é o senador de Naboo, né, que é o nosso querido Sheev Palpatine, né? Então o Palpatine, ele vai ao Senado, ele fala que, né, isso que está acontecendo é um absurdo, e ele questiona o chanceler, né, que é nessa época do episódio 1, que é o Finis Valorum. Se eu tiver, né,
falando errado, vocês me perdoem, porque Star Wars sempre tem esses nomes desagradáveis de se pronunciar. Então, o Palpatine, ele questiona o posicionamento do chanceler, porque, segundo o Palpatine, o chanceler, que é o líder do Senado, não está fazendo o papel dele em confrontar a Federação. Então, ele convence, né, a rainha de Naboo a fazer uma moção de desconfiança contra o chanceler. E, com isso, o chanceler começa a perder poder dentro do Senado Galáctico, até que ele acaba sendo deposto. E aí, com a deposição do chanceler Valorum, o Senado começa a votar para eleger um novo chanceler. E adivinhem, meus amigos, quem é eleito o novo chanceler do Senado? É ele mesmo, o senador de Naboo, Palpatine. Então o Palpatine, ele se elege, né, e ele começa a se vender como uma pessoa que vai resolver essa crise entre a Federação do Comércio e o Senado. E consequentemente isso acaba acontecendo, não muito por conta do Palpatine, né, mas por conta da resistência que é orquestrada junto com, né, o Conselho Jedi, porque isso é importante frisar também. Desde o início da República, o Conselho Jedi, ele tá sempre ali como um ministério próximo, né? Então, assim, sempre que a República precisa de ajuda com a ordem, com a paz, é o Conselho Jedi quem vai ajudar, quem vai intervir. Então, o Conselho Jedi acaba intervindo em Naboo, eles conseguem derrotar o bloqueio da Federação do Comércio e os líderes da Federação são presos. Mas, importante, os líderes da Federação são presos, não são condenados e ainda mantêm a cadeira representativa deles que eles possuem no Senado. E as coisas continuam andando. Palpatine continua sendo o chanceler. 10 anos se passam, ninguém é preso, tudo termina em pizza, né? Pizza intergaláctica. E nós chegamos ao episódio 2, que é o ataque dos clones. E o que acontece no episódio 2? Os Jedi descobrem uma conspiração separatista. Essa conspiração separatista, né, que é encabeçada pela Federação do Comércio e por sistemas e planetas da orla exterior, que são aqueles planetas e sistemas mais afastados do centro da República. E aí, obviamente, essa associação, né, essa confederação de sistemas independentes, que é separatista, ela constrói o seu próprio exército, e o Palpatine, que não é bobo nem nada, ele começa a inflamar o Senado para que a República tenha um exército próprio. Porque é bom lembrar, a República não tinha mais exército por conta dos 1000 anos de paz que eu citei ali no começo. Então eles não tinham mais exército. Mas agora, com essa ameaça externa, o Palpatine começa a convencer boa parte do Senado a criar esse exército. E ele consegue isso, apesar de toda a resistência que existia também de outros senadores. Então, com o exército formado, né, o exército de clones, o Palpatine dá início, né, a um estado de exceção ali na República e começam as Guerras Clônicas. As Guerras Clônicas duram 3 anos e elas acabam marcando também os 3 anos finais da República Moderna, né? Então, as guerras elas acabam marcando a queda da República. Mas como isso se dá? Aí agora a gente chega no último capítulo, né, da trilogia do George Lucas, né, dos prequels, né, que é a vingança do Sith. Então, o exército da República ele tá avançando, ele tá conseguindo derrotar as forças separatistas. E o Palpatine ele tinha falado, olha, se vocês me mantiverem no poder, eu abdico quando a guerra tiver acabado, porque o meu compromisso aqui é com a paz. Meu compromisso é com a República, podem contar comigo, mas os Jedi começam a desconfiar. Eles falam, poxa, tá meio estranho esse papo do Palpatine, hein? Será que ele vai abdicar mesmo do poder quando a guerra acabar?
Obviamente ele não estava interessado em abdicar do poder e os Jedi começam a desconfiar de que o Palpatine seja um Lord Sith, né? Como o Luiz citou ali, os Lord Sith são inimigos de séculos dos Jedi. E, na verdade, o Palpatine não é só o Palpatine, ele é o Darth Sidious, né? Um dos últimos Sith que estavam tentando derrubar a República. Então a gente descobre nesse último filme que todos esses levantes, né? Seja da Federação do Comércio, seja da Confederação, né, de Sistemas Independentes e Separatistas, foram apoiados e financiados pelo próprio Darth Sidious, ou seja, pelo próprio Palpatine. Então o Palpatine ele usa esses movimentos separatistas que questionam a legitimidade da República Galáctica para fazer com que a própria República comece a se enfraquecer. E, né, conhecendo essa conspiração, os Jedi tentam prender o Palpatine, o que acaba não dando certo. E aí o Palpatine chega no Senado, diz que sofreu um atentado contra a sua vida e começa o expurgo contra os Jedi. Então, no final do episódio 3, nós temos o contexto dos Jedi sendo mortos, do Senado apoiando totalmente o Palpatine e o Palpatine anunciando então que o Senado, né, que a República ia deixar de ser uma República, para que eles conseguissem derrotar os Jedi de uma vez e acabar com toda a resistência dos separatistas. A República passaria a se chamar o Primeiro Império Galáctico, com o Palpatine, é claro, como seu imperador. Gostaria de complementar uma coisa que é interessante, né? O pessoal que não está muito acostumado com Star Wars, geralmente quando a gente pensa em Star Wars, a gente pensa nos Jedi, né? No sabre de luz e tal, né? E tem uma figura bastante importante que é o Darth Vader, né? Acho que o Nakamura vai falar sobre o Darth Vader, né? Deve citar alguma coisa sobre ele. Mas só para vocês entenderem, né? Quando a gente fala de Sith e Jedi, é como se fossem lados opostos aí do que no universo Star Wars a gente chama de força, né? Tem a força, que é uma coisa mais assim, mais metafísica, né? E tal, e os Jedi são muito ligados com essa força e tal. Então, basicamente falando aí, pra quem não tá muito acostumado, pra quem assistiu o filme assim de tabela e tal, o lado bom da força, né? Do lado bom da força estariam os Jedi, e do lado mal da força, né? É uma coisa meio maniqueísta mesmo, né? Estariam os Siths, tá? Então E aí, como o Nakamura bem pontuou, o Palpatine ele era um Sith. Então ele articulou tudo direitinho, né? Pra ele poder ter o poder todo concentrado na mão dele. E uma coisa que é importante ressaltar desse processo todo que o Nakamura citou é que o Palpatine, né? Toda essa articulação que ele fez aí, a ascensão dele ao cargo de chanceler, né? A criação de um exército, que inclusive foi ele que articulou, né, o exército dos clones e tal, que foram responsáveis por matar os Jedi depois, né? E mesmo quando ele virou o imperador, ele ainda assim se colocava como um profundo defensor da democracia, né? Então ele sempre passa, né, a gente pode fazer alguns paralelos com a nossa realidade, assim, né? Essas pessoas, essas figuras históricas que na verdade querem concentrar poder na mão delas, mas se dizem como, né, defensores da democracia e tal, ou grupos, né, que se dizem profundamente democráticos, mas no fim acabam se utilizando, né, das instituições democráticas para atender interesses próprios, né, desses grupos e tal. E uma coisa só que eu queria pontuar, Nakamura, que é legal, o pessoal entendendo, né, o paralelo que a gente quer fazer com a nossa realidade, é que a principal estratégia do Palpatine para ir minando a República, né, e minando e descredibilizando o Senado Galáctico, era criar um estado de exceção, né? Então ele foi criando intrigas, ele criou os separatistas, criou uma guerra entre separatistas e não separatistas, criou um exército para isso, né? Começou a criar, né, rumores de que a República, né, corrupção na República, e que a República não estava dando certo, o Senado era corrupto, etc e tal. E ele cria um estado de exceção
que faz com que, assim, do qual surge um contexto que favorece, né, a concentração de poder na mão dele, enquanto chanceler. Então ele vai, através da democracia, né, da democracia galáctica ali, né, do Senado Galáctico, fazendo estratégias ali para poder concentrar o poder na mão dele. Exatamente. E essa parte assim é de extrema importância, né, para a história dele. Tudo que ele faz, ele tem apoio democrático da República, né? Desde a eleição dele como senador até a derrubada do chanceler, que, né, depois ele assume, né, o posto de chanceler no lugar do Valorum, até a criação do Exército da República e a transformação da República em Império, que, né, ironicamente, depois ele usa esse próprio Império para dissolver o Senado, que ainda era o último resquício aí da República Galáctica. Então, né, tudo ele faz através dessa realidade, né, das vias democráticas. E eu vou falar do Darth Vader então, tá, Nakamura? Só porque eu queria apontar um negócio que é importante. Quando a gente pensa no Star Wars, né, para quem assistiu mesmo, mas para quem não se aprofunda no universo do Star Wars, ou para quem assistiu os 3 primeiros filmes, ou essas prequels, né, que foram os filmes que foram lançados depois, mas que na linha cronológica vem antes, a gente pensa o Darth Vader como vilão, né? Uhum. E na verdade o Darth Vader, ele foi, né, no último filme da sequência mais recente, que é a Vingança do Sith, é mostrada, né, a transformação dele em Sith. E é o Palpatine que articula também a transformação do Darth Vader em Sith, né? Que ele era um Jedi, né? O Anakin Skywalker era um Jedi e virou depois um Sith. E então o que eu queria mostrar é o seguinte, né? O grande vilão do Star Wars não é o Darth Vader, né? O grande vilão do Star Wars é o Palpatine, né? Porque foi ele que destruiu a República, ele que, né, fez renascer a Ordem Sith, ele que treinou o Darth Vader e tal. Então, no último filme lá, no episódio 6, né, é ele que é o derrotado, né? Então, o Darth Vader mata ele, né? Então, isso é importante, legal frisar, assim. Sim. No fim das contas, todos, né, esses aprendizes do Darth Sidious, né, do Palpatine, eles acabam mortos, né? Ou por ele diretamente, ou por influência dele, né? Porque, no fim das contas, ele é o grande articulador. Mas é isso. Palpatine, o maior vilão da galáxia. Oh, desculpa aí, a dicção, hein? Amanhã cedo, pessoal, é isso que acontece. Então, o Palpatine, esse é um dos maiores vilões da história do cinema, né? E um vilão, e acho que esse é o maior risco dele, né? Um vilão muito articulado. Um vilão que sabe usar os processos e as estruturas democráticas para chegar aos objetivos nefastos dele, né? Mas vamos parando um pouco agora de falar de Star Wars e vamos passar para o nosso próximo bloco, que é o conceito. O conceito. Bem, pessoal, então agora é minha vez. Eu que vou apresentar essa parte de conceitos, né? Eu não sei se vocês já tiveram aquela sensação de estar assistindo um jogo da Premier League e depois entra num jogo do Brasileirão, daquela desanimada, aquele tédio. É mais ou menos isso que vai acontecer. No caso agora, eu sou brasileirão, depois dessas duas vozes maravilhosas, Nakamura, Gonzaga, super articulados apresentando o podcast. Mas espero ser eficiente e conseguir dar conta de apresentar alguns conceitos. No caso, eu vou tentar mostrar o que é a democracia e o que é a república, construindo uma rede de vários conceitos até chegar a eles, tá? E antes de começar, queria pontuar uma outra coisa também, um agradecimento a essa minha vizinha, que fez uma super playlist que vai de System of a Down a Barões da Pisadinha. Eu particularmente tenho gostado e ela pode aparecer em alguns momentos no meu microfone, mas espero que não desconcentre e, muito pelo contrário, que dê ritmo aí na minha fala, tá? Eu só queria agradecer, então, assim, Sérgio,
eu nunca recebi um elogio tão bonito assim, de ser chamado de Premier League, cara. Muito obrigado. Você é a Premier League, cara. Parabéns. Eu acho incrível como vocês conseguem falar bem. Então, assim, agora eu vou começar a conceituar, tudo bem? E aí, antes de chegar à república, à democracia, eu vou lá desde o início para pensar, por exemplo, o que é poder. Então, a gente utiliza essa palavra no nosso vocabulário de uma maneira bem ampla, e a gente às vezes não pensa o que realmente é o que a gente chama de poder, tá? Então, a gente pode pensar que nós somos seres sociáveis e que em todas as nossas relações elas envolvem poder. Ou seja, poder é simplesmente uma relação entre dois polos em que um exerce influência sobre o outro. Esses polos, eles podem ser indivíduos ou podem ser também coletivos. Ou seja, a gente consegue conceituar poder como uma relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. A questão é como eles interferem. Esse como eles interferem é o que a gente chama de força, que não é a força do Star Wars, mas é simplesmente um modo de executar essa influência que eu estou chamando de poder. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo que um partido tem força, tem poder, é porque ele tem muitos eleitores, muitos militantes. Quando um sindicato tem força, quando um sindicato tem poder, é porque ele consegue organizar uma greve. E veja, essa força não é física, porque a greve é simplesmente uma organização que vai exercer uma influência sobre uma empresa, né, que, no caso, está tendo ali seus empregados solicitando melhorias de trabalho e etc. Tá? Então, conceituando poder e vendo que é simplesmente uma relação de influência sobre um outro polo, a maneira em que ele ocorre é o que a gente chama de força. E tudo isso, essas simples relações, quando a gente expande elas e vai pensar não só na relação entre indivíduos ou indivíduo e um coletivo, mas de uma maneira ampla, cujo objetivo é governar o destino de uma coletividade, aí a gente fala que a gente está construindo uma política. Tá? Então, isso seria o que a gente fala política, e conceituando dessa forma, a gente vê como ela está presente em todas as nossas relações. Né? Ela começa ali numa simples relação de poder, que pode ser entre um pai e um filho, por exemplo, que é uma relação de poder, entre um casal, e vai se expandindo, e aí ganha corpo, e a gente chama de política nessas relações. Essa capacidade de governar o destino de uma coletividade, que a gente está chamando de política, ela é algo abstrato, mas que ela ganha corpo no nosso mundo. E ela ganha corpo através de uma institucionalização. Então, nós criamos instituições para, de certa forma, organizar essa forma de governar a coletividade. E uma dessas formas de institucionalização a gente chama de república, que na sua origem da palavra quer dizer coisa pública. E que, de uma maneira bem breve, a gente pode conceituar como um Estado organizado para atender os interesses gerais dos cidadãos. Só que, se o Estado visa, então, atender os direitos e todos os interesses dessa coletividade, a gente tem que pensar como que vai ser construído esses direitos e todo esse Estado organizado. Se a própria população e o povo, né, ou os cidadãos, construírem essa república, aí a gente diz que ela é, então, democrática e nasce democracia. Tá? Pegando particularmente, por exemplo, uma definição do Norberto Bobbio, ele vai dizer que democracia é algo que a gente entende como um conjunto de regras, seriam as regras do jogo, que consentem a mais ampla e segura participação da maior parte dos cidadãos, em forma direta ou indireta, nas decisões que interessam a toda a coletividade. Eu acho interessante essa definição, mas acho que ela já nos ajuda até a compreender alguns problemas que nascem com a democracia. Então, por exemplo, o Bobbio falou assim, que garante a mais ampla e segura participação da maior parte dos cidadãos. Ou seja, garante aos cidadãos, mas quem são esses? Então, desde o início, há uma aparente construção coletiva para construir ali uma organização política pela democracia, mas, por trás dessa visão ampla, a gente está escondendo que, desde o início, nem todo mundo é cidadão. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, em que já buscava a construção de uma democracia, a cidadania era muito restrita.
Mulheres, por exemplo, não tinham esse título, né, de cidadã e não poderia exercer nenhum tipo de poder dentro dessa sociedade. Então, desde o início, a democracia busca contribuir para uma construção coletiva de poder, mas a gente vê que há alguns problemas, né? Ela pode estar sendo minada. E uma coisa que é interessante ressaltar, né, quando a gente fala de Grécia, tal, Atenas, berço da democracia, além dessa questão da não participação das mulheres, era uma sociedade baseada na escravidão. Né? Então, a democracia, né, quando a gente pensa no início das instituições democráticas ali, a gente tem que pensar nessas contradições, né, que o Sérgio está tentando ressaltar, acho interessante. Por exemplo, o cidadão só é cidadão porque ele tinha tempo livre e o tempo livre dele era garantido porque tinha alguns escravos trabalhando por ele, né? Então a cidadania dele, de certa forma, era garantida através do trabalho dos escravos que não eram cidadãos. Algo muito contraditório e que diz muito até mesmo sobre nossa democracia hoje, assim, dá para fazer diversos pontos. Bem, e aí, só para finalizar essa rede de conceitos, a democracia, né, ela busca essa construção do povo construir suas instituições. A questão como desde o início a gente está mostrando que o conceito ele pode nos enganar e essa democracia pode ser restrita, ou seja, todas as nossas instituições são construídas não pela vontade geral da população, mas talvez por um grupo restrito que são os cidadãos, a gente tem também contemporaneamente diversos problemas em que essa democracia pode ser, por exemplo, capturada por alguns grupos que vão governar de acordo com o seu interesse. E com isso a gente consegue ver que, apesar de termos instituições democráticas em sua forma, quando a gente vai realizá-las, elas não são propriamente democráticas. Então, por exemplo, eu posso dizer a vocês que a justiça é igual para todos, a lei é igual para todos. A questão é, se eu colocar um menino branco com um pacote de cocaína no bolso e um menino negro com o mesmo pacote, eu garanto para vocês que a lei não vai ser aplicada da mesma forma. Ou seja, na forma nós temos uma instituição democrática, mas na prática não. O que começa a gerar toda uma crise de representatividade, no qual não coloca a democracia como problema, mas sua execução como muito problemática. Luizão, você quer contribuir com mais alguma coisa? Bom, então eu queria só fazer uma contribuição a partir do livro, né, do Eric Olin Wright, Como Ser Anticapitalista no Século XXI, porque ele faz um contraponto, né, entre democracia e capitalismo para explicar a crise da democracia contemporânea, essa crise que a gente vive e tal. Então, principalmente aqui no Brasil, né, que é o seguinte, pro Olin Wright, o sistema capitalista, né, que é esse sistema econômico e tal, que tem algumas premissas aí, né, com a questão da concentração de poder econômico e mesmo político na mão de uma classe dominante, restrita, né, ligada às elites econômicas, né, que é o que comumente se chama de burguesia. Essa questão, né, da busca, a lógica, né, econômica funcionando em torno da busca incessante pelo lucro, atropelando todo o resto, atropelando, né, as pessoas que não detêm o poder econômico, atropelando até o meio ambiente, né? E ele começa a fazer essa articulação, essa contraposição, na verdade, entre capitalismo e democracia, para mostrar que a democracia ela está em risco também por conta do capitalismo, ou principalmente por conta do capitalismo, né, da forma como o capitalismo funciona. E por quê, né? Basicamente, no pensamento do Olin Wright, você tem um Estado, né, que funciona, né, ou melhor, as coisas que acontecem no Estado acontecem por conta da determinação dessa classe dominante, dessa elite econômica que consegue controlar as instituições estatais, óbvio que não de forma tão simples, né, não é uma completa tirania e ditadura, sem contraposição, sem contraponto, sem discussão e sem debate. A sociedade civil está debatendo, mas de certa forma o Estado, existe um controle do Estado, da democracia, por essa elite econômica dominante, e você tem ele traz uma série de conceitos que eu acho legal trazer aqui, legal pontuar,
Porque aí complementa, né, com os conceitos que você já trouxe, né? Democracia para o Olin Wright, nessa visão idealizada aí, né, seria, de forma simples, o controle feito pelas pessoas sobre o uso do poder estatal. Então aqui ele trata o Estado como uma instituição, né, que pode ser controlada, né, e é controlada, né. No caso, né, numa sociedade capitalista, quem controla majoritariamente aí é a elite econômica, mas uma condição idealizada seriam as pessoas. As pessoas, de uma forma geral, os grupos, teriam a condição de participarem da democracia para que as políticas fossem definidas, para que as leis fossem formadas, etc. e tal. E, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil, né, que a gente não vê muito isso acontecendo. A democracia participativa aqui é uma ilusão, né? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas eu achei legal trazer esse conceito de democracia do Olin Wright e essa perspectiva anticapitalista dele, porque muito da crise da democracia que a gente vive, né, e muito da crise da república aí que a gente vive e tal, vem desse dilema, né, ou melhor, dessa contradição entre o exercício do poder popular, né, e o controle, né, da lógica econômica por uma elite pequena, né, por uma elite econômica que a gente chama de burguesia, né. Então frisando, capitalismo e democracia, ou melhor, esse conceito de democracia idealizado, eles são incompatíveis. É isso que o Olin Wright tenta trazer, né? E eu acho que é legal para a gente entender a nossa realidade, né? É claro que quando a gente pega o Star Wars, a gente está falando de uma crise democrática diferente, né? A gente está falando dentro da história do Star Wars, você tem lá uma figura, né, que é o Palpatine, como Nakamura bem explicou, que articula para destruir o Estado e concentrar os poderes na mão dele, né? E a gente tem, quando a gente for fazer um paralelo histórico, a gente pode pegar, por exemplo, o fascismo, né? O fascismo, o nazismo, né? Que na primeira metade do século XX ali, são exemplos que se aproximam dessa tentativa do Palpatine de desestabilizar as instituições democráticas e tomar o poder, e esses grupos tomarem o poder para si. Mas vamos lembrar, né, que o fascismo, de certa forma, para algumas pessoas, é a face mais truculenta do próprio sistema capitalista, né? Mas o ponto central aqui, a conexão que a gente tem que fazer com o conceito que a gente trouxe e com a reflexão de Star Wars é lembrar, né, que as instituições democráticas e a república, elas são bastante frágeis e elas sempre estão em risco, né? Sempre estão em risco e pode ser que uma pessoa, um grupo, um partido político, né, ou a própria elite econômica coloquem em risco essas instituições. E em todas essas situações, quem não participa, né, quem fica de lado e quem paga o preço é a população. Né, é a população trabalhadora, é o povo trabalhador. São aqueles que não têm o poder nem político nem econômico. Eu acho que a gente consegue fazer a conexão de mostrar que sair de uma república para um império, como você estava mencionando, que foi o que aconteceu em Star Wars, é simplesmente sair de um Estado organizado para atender o interesse geral dos cidadãos para um Estado organizado para atender o interesse de uma pessoa em particular. Então, uma reorganização do poder centrado numa única figura. E até para continuar, acho que essa definição que você fez é perfeita. E agora, para a gente conectar ela com a realidade, acho que pode entrar agora o nosso colega Daniel e mostrar que, de certa forma, a arte imita a vida e fazer essa conexão de como que tanto essa conceituação teórica quanto a ficção do Star Wars pode estar totalmente conectada com a nossa realidade. Então, vamos lá, Daniel. Gostaria que você entrasse e nos apresentasse, por favor, sua voz. Não te elogiei, mas garanto que Daniel vai fazer uma grande discussão aqui para a gente, apresentando agora a realidade. Vamos agora para a realidade e ver como a arte imita a vida. A vida imita a arte. Então, agradecendo aí a majestosa apresentação aí do Sérgio, vou fazer minha parte, só, né, agregar um pouco aí na questão da democracia com o conceito da poliarquia, que vem do Robert Down,
E ele define a poliarquia como um governo que a soberania reside na coletividade ampla de todos os cidadãos que têm oportunidade plena. Então, ele não restringe só uma simples democracia. Ele coloca que a poliarquia seria onde todo cidadão consegue formular a sua preferência, expressar a sua preferência e ter a sua preferência igualmente considerada. E aí ele vai fazendo, né, paralelos. Por exemplo, se você pega a União Soviética ou o regime iugoslavo, eles tinham um sufrágio universal, as mulheres participavam, mas era um regime hegemônico, né? Ou seja, tinha um partido único, só tinha uma forma de poder. Só que se você compara, por exemplo, com a Suíça, que tem uma tradição de plebiscitos e democráticas muito antiga, desde 1800 e pouco, apesar deles terem essas ferramentas de contestação do poder através do meio democrático, eles não eram inclusivos. Porque na Suíça, por exemplo, mulheres não podiam participar do pleito, diferente desses regimes únicos, né? Então, ele começa pelo ideal. O ideal seria a poliarquia. Como eu falei, onde todos conseguem se expressar, a sua opinião é considerada e a sua opinião entra no pleito. E a partir da poliarquia ele vai descendo, né, desse ideal para o que a gente tem de concreto, né? E ele divide em 3 outros principais regimes que não fossem a poliarquia. Então, é uma oligarquia competitiva, ou seja, é um regime que poucos participam, mas existe uma competição entre eles. De certa forma, você pode colocar o Brasil nesse tipo de regime. Então, você tem diversas classes participando do Congresso, disputando poder, estão dentro do pleito, colocando as suas ideias, mas não é qualquer um que participa. Tanto que no Brasil, normalmente, para você ganhar uma eleição, em qualquer nível que seja, você precisa de capital. Quem não tem capital, no geral, está fora, né? Ele coloca outro tipo de regime que é a hegemonia inclusiva. No caso, esses que eu já comentei, como a Iugoslávia e a União Soviética, né? Então, são governos de partido único, mas que a participação é mais ampla. E, por fim, a hegemonia fechada, aqueles regimes onde, basicamente, ninguém participa, não tem competição, não tem espaço para discordância, e é um regime, né, autocrático, como, né, a gente tem regimes dessa maneira aqui no mundo de hoje. A partir dessa questão da poliarquia, da necessidade de contestação, de participação, a gente pode fazer uma ligação com o fascismo, que é um movimento, né, que novamente está aí, ele sempre esteve presente, avesso, né, à democracia, avesso à liberdade ou à verdade, esses movimentos nacionalistas que acontecem agora no mundo, né, principalmente ocidental, aqui no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, em diversos países aí do mundo ocidental, que eles nascem dentro do regime democrático e tentam capturar o regime democrático para transitar para um regime não democrático. E eles vão tomando o controle das instituições democráticas, né? Então, dentro do que o Down coloca lá como uma poliarquia, ele constrói como se fosse um axioma, né, de um gráfico, que ele coloca o custo da repressão e o custo da tolerância. Então, quanto maior o custo da tolerância, é mais fácil de manter a tolerância. Então, entre a situação e a oposição. Então, se a gente tem um regime onde 2 partidos meio que operam de maneira similar, o custo de um tolerar o outro é baixo. Agora, se você tem, né, um regime e a oposição prega a destruição desse regime, o extermínio do regime vigente, aí o custo começa a ficar alto, porque o custo é o próprio regime em si. E, enquanto isso, ele coloca o quanto custa reprimir esse regime, né? Na Alemanha de hoje, por exemplo, é proibido qualquer tipo de referência nazista, qualquer tipo de símbolo nazista, então existe um custo de reprimir isso, que é falar que o regime de hoje alemão, por exemplo, não é plenamente democrático, porque ele não considera que nazistas têm direito de se expressar. Partindo disso, né, a gente chega no o que é o discurso fascista hoje
a cultura fascista, a cultura nacionalista hoje. Então, o discurso fascista hoje, ele prega que a democracia não é necessariamente ruim, mas que ela foi capturada por grupos minoritários que não têm o interesse da nação por cima de tudo, né? Esse tipo de fascismo, ele sempre vai operar apelando ou direcionando para a nação, para o ideal. Ele vai sequestrar esses símbolos, né? A bandeira, os militares. No caso da Alemanha, né, nazista, ele vai pegar a mitologia nórdica, todo o folclore alemão, né? No caso do Brasil, ele vai para os militares, para a questão do cristianismo, para a questão da pátria, né? A pátria está acima de tudo, para falar que aquilo, a liberdade acabou corrompendo esses ideais e ameaçando a população majoritária, não a minoritária. Então, no caso da Alemanha nazista, os judeus estão ali no horizonte, eles vão tomar suas casas, eles vão tomar suas tradições, seu modo de vida, e assim ele vai seduzindo, né, o social-democrata, o bom cristão, com o medo, com o terror, do mesmo jeito que o Palpatine usa ali como referência, os Jedi estão atacando a própria República, né? E através disso ele cria uma figura de alguém que está além dos valores cristãos, além dos valores democráticos, que vai corrigir esse desbalanceamento, né, do poder e vai trazer de volta a glória, né? Que o sistema atual, ele pega a insatisfação com o sistema atual, né? Por exemplo, Trump fala que existe aquele estado profundo que perverteu a América e ele vai resgatar os valores americanos e tornar a América grande novamente, né? E quem que perverteu a América, né? São as minorias. Então, ele trabalha naquele sistema que eles chamam em inglês, né, de dog whistle, apito de cachorro, que meio que ele vai jogando referências que, assim, no geral, não necessariamente são ofensivas, mas para quem que já tem aquela retórica antissemita, racista ou machista, ele vai identificar aquilo como uma representação. Então, naquele evento que o Trump tentou subverter a eleição, né, se manter de uma maneira ilegal no poder, através do dia 6 de janeiro, ele apresentou um vídeo que ele fala que a América, né, não importa o partido que governa, então ele não se preocupa, ele valoriza a democracia entre, né, democratas e republicanos, mas o que é importante é que o povo americano está governando, e isso não está acontecendo. E aí ele mostra uma imagem de Hollywood, que, né, é um dog whistle para judeus. Então, Hollywood é controlada, a mídia é controlada por judeus, e logo em seguida ele mostra parlamentares judeus usando, né, as roupas e etc., e que eles capturaram o sistema democrático. E os judeus não têm um interesse maior, não têm um interesse, né, do povo americano. Logo em seguida, ele mostra as Nações Unidas e a União Europeia, puxando aquilo, de novo, para quem conhece, a questão do protocolo dos sábios de Sião, em um governo global que não tem um interesse local. E eu acho interessante isso que você aponta, Daniel, porque, assim, esse discurso, ele acaba agindo, digamos assim, nas limitações e nas falhas da democracia em si, né? Porque a gente sabe que existe uma romantização e uma idealização na questão de democracia, né? Quando a gente vai discutir muitas vezes esse tema, que não condiz com a realidade. Porque a gente sabe que a democracia plena ela é muito difícil de ser alcançada, né? Porque a gente está falando de, por exemplo, se a gente partir do que o Eric Olin Wright vai falar, né? A gente está falando de uma sociedade que vai permitir, né? E vai fazer com que os meios de acesso necessários sejam todos viáveis para todos aqueles que precisam participar das tomadas de decisão. E a gente sabe que isso, na prática, é muito difícil de acontecer, isso demandaria muito tempo. Não é impossível, mas é muito difícil, ainda mais na estrutura que a gente tem hoje. Então, a democracia ela vai ser, sim, limitada.
e o discurso fascista, muitas vezes, ele acaba agindo nessa falha, nessa limitação, né? Então, mesmo quando a gente olha para a República Galáctica, né, de Star Wars, a gente também vai ver essas limitações, né? Você tem um Senado Galáctico imenso, né, que está representando ali milhares de espécies e planetas, mas mesmo quando a gente se aprofunda, né, nos meandros, né, desse Senado, a gente vai ver vários problemas de representatividade, né? Então, mesmo no episódio 1, quando a gente olha para Naboo, né, que é o planeta ali em foco, né, do filme, a gente vai ver que ele tem ali a senadora, né, tem a representação dele, mas dentro de Naboo mesmo, você tem outra espécie, os Gangans, né, o famigerado... Qual é o nome? Jar Jar Binks. O famigerado Jar Jar Binks, né? A espécie dele, ela não tem representação no Senado, né? Então você tem ali os senadores de Naboo que não levam em consideração uma espécie que é muito grande e relevante para o próprio planeta deles. E então, assim, o rei ou a rainha de Naboo que nomeiam, né, os senadores. Então você pode ver que dentro de outros planetas e sistemas você vai ter essa mesma problemática, né? De não ter representação de todas as espécies que habitam aquele sistema e aquele planeta, e com toda certeza, né, o Palpatine / Darth Sidious começa a usar essa insatisfação e essas limitações para angariar os desertores, os separatistas, né? E uma coisa que eu queria complementar disso, né, realmente a desilusão com as instituições democráticas, né, elas são sempre utilizadas por essas figuras ou grupos que acabam destruindo o pouco que se tem de democracia, né, hoje na nossa realidade aqui nos Estados-nação e tal. Mas há uma coisa tem uma coisa que é importante ressaltar, o olhar para a economia, né, porque você tem uma descrença com as instituições democráticas de participação, mas você tem também uma situação de pauperização contínua, né, no que diz respeito à vida material. Então, as pessoas, elas vivem uma questão material. O Brasil, por exemplo, vive uma questão material bastante complicada, a maior parte da população brasileira, o Brasil real, né, hoje não consegue comprar um saco de arroz, né, tem que escolher entre o saco de arroz e o saco de feijão. E as pessoas, nessa penúria material, elas acabam também, né, dando descrédito, ou melhor, se desiludindo ainda mais com a estrutura política e econômica que está estabelecida. Então, se a gente fala que a gente vive numa democracia e as pessoas, na maior parte, vivem essa situação de penúria material e de não participação democrática, as pessoas não são bobas, elas vão ver que não está dando certo para elas, né? Então elas vão ver que é uma mentira, né? E esses grupos, né, os grupos fascistas e neofascistas, os fascistas lá, né, do século XX, lá no começo do século XX, os neofascistas de hoje, eles se aproveitam mesmo disso, né? E aí as pessoas começam a abraçar bandeiras, começam a abraçar a ideia de um salvador, né? Começam a abraçar a ideia de uma outra alternativa que está representada por aquele grupo, né, que defende essas bandeiras que o Daniel falou, né, aquela ideia da nação, a ideia de você colocar um inimigo em comum, né, um inimigo. Qual é o nosso inimigo? O nosso inimigo é esse, tá? Os nazistas eram os judeus, né? Do Palpatine eram os Jedi, né? E, por exemplo, do Vargas eram os comunistas. Então, o anticomunismo para a ascensão do Estado Novo foi essencial, né? Esse anticomunismo que floresceu na ditadura de 64, né, que começou em 64, a ditadura militar, ele tem raízes lá no varguismo, né? E o anticomunismo, inclusive, né, os comunistas são os inimigos, né, quase sempre aí colocados como, né, aqueles que ameaçam, né, o pouco que a gente tem, ameaçam, né, as estruturas e tal. Então é uma mistura muito louca, assim, né, que o fascismo e o neofascismo, eles se utilizam, mas, pontuando aqui, né, o que a gente quer trazer principalmente, eles se utilizam também da fragilidade das estruturas democráticas e das estruturas republicanas, né.
Não, Exatamente. perfeito. Eu acho que esses pontos que o Nakamura e o Luiz trouxeram, eles comunicam muito bem com um autor aí de Yale, que chama Jason Stanley, e ele comenta, assim, como esses grupos, né, eles não é um grupo externo, né, ele vem de dentro da democracia, ataca esses valores, né, ele aproveita da crise democrática, né, se você pega, por exemplo, um Bolsonaro, ele aproveita da miséria, da insatisfação com a corrupção e faz uma promessa para essas pessoas, mas sempre em constante contradição. Então, você tem um Bolsonaro, né, num Brasil que a maior parte da população é pobre, a maior parte da população é parda e negra, e ele fala, por exemplo, as minorias têm que se curvar, né, essas mesmas minorias que vão votar nele, né, em parte. E ele promete acabar com esse sistema injusto, esse sistema desigual. Ele tem uma essência segundo Stanley, desses tipos de ícones, né? É humilhação. Então ele é vulgar, ele vai usar palavrões, ele vai pegar todo aquele sistema vigente, né, segundo a visão deles, podre, que é a academia, o Congresso, o Judiciário, e vai colocar eles de joelho para alguém que é vulgar, igual o Trump ou igual o Bolsonaro, né? Então, ele vai atacar a mídia, ele vai atacar o que representa tudo que aquilo de ruim. Apesar dele ter essas contradições, não. Então, apesar do Trump colocar vários símbolos antissemitas, ele tem uma das pessoas no ponto de poder, o genro dele, que é o Kushner, que é judeu. Assim como o Bolsonaro coloca, né, apesar de ter, sei lá, o secretário da Cultura, Roberto Alvim, fazendo um discurso, né, totalmente nazista, ele vai ter as suas figuras de poder negras também, né? Ou judias. Ele tem o principal assessor dele, Felipe Martins, é judeu. Ele tem o Hélio Negão, que é um deputado que está sempre acompanhando ele. Ele tem o Sérgio Camargo na Fundação Palmares. Então, ele joga esse símbolo que não é abertamente ostensivo para esses grupos, ao mesmo tempo que ele apela para esses mesmos grupos, né? Mantendo essas pessoas, porque ele ainda tem que jogar dentro do jogo democrático para subverter as instituições democráticas, né? Então, o Trump tem que subverter a eleição, mas ele não pode, por exemplo, colocar o exército marchando na rua, porque, enfim, isso seria uma crise muito grande. O Bolsonaro, ele ainda precisa do Lira, ele ainda precisa do Congresso, até o ponto que ele leva o colapso, né? Mas para chegar nessa posição que ele tem esse apoio, tem essa massa crítica, ele vai usar a insatisfação que toda pessoa tem com o regime democrático, colocando como a culpa é do próprio regime democrático da pessoa, né? Tem uma questão de insuficiência alimentar, de renda, de qualidade de vida. Ele vai usar todo esse sentimento, né, para atacar a própria instituição, obviamente não com a ideia de sanar esse problema, mas de fortalecer ele, como o Nakamura falou, né, é centrado na figura dele. Nesse vídeo que eu comentei do Trump, ele mostra o gabinete dele, só que ele borra o rosto de todos os ministros dele e só apresenta o dele, né? Ele vai corrigir. A família dele que tem o poder para resolver a situação. E, obviamente, né, nesse mesmo vídeo, apesar do Trump várias vezes falar, né, acenar para também racismo, né, poder branco, etc., ele coloca negros abraçando brancos e que ele vai resolver esses problemas. Né? E acho que o ponto é esse também, né, de ser gradativo, não é muitas vezes abrupto, né? Ele vai degradando os processos e as instituições pouco a pouco, né? Tanto é que quando a República cai, o Palpatine ele não dissolve o parlamento, né, o Senado logo de cara. Ele demora quase 20 anos para dissolver o Senado de vez, né? E a gente pode ver isso também na prática, né? Que na ditadura acontece a mesma coisa, né? Na ditadura brasileira, então o Congresso ele não deixa de existir da noite para o dia, mas ele vai aos poucos perdendo toda a legitimidade e relevância que ele tinha, né? O próprio Congresso legitima a ditadura inicialmente, né? Assim como vários membros que, né, veem aquilo como movimento de mudança. Mas, para finalizar, é isso, né? O fascismo, ele nasce dentro da democracia, ele vai aparelhando, né? Ele vai trocando. O fascismo tem como inimigo a verdade, né? A verdade está sempre em confronto com aquilo que ele propõe e tem como principal valor a lealdade, né? Então, por isso, as instituições vão sendo trocadas para instituições de Estado para instituições familiares, que quem controla são amigos e a família do presidente, né? Seja a filha do Trump, o filho do Trump, o genro do Trump,
ou, né, os bolsonaros, e vai convertendo isso para uma instituição de lealdade, que é o valor mais importante, né? Ele pede lealdade, ele não pede pensamento crítico, participação, liberdade, é lealdade. Mas com isso, né, eu encerro aqui a minha participação nesse bloco, e a gente vai começar agora o novo bloco, que é o Anti-Hype, o último bloco do nosso programa. Anti-Hype. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos para a parte final do nosso podcast, finalizar essa discussão aqui toda que a gente fez até o momento. É o anti-hype, né? Chegou a hora do anti-hype. Então, no anti-hype a gente traz a discussão para o chão, né? Mais especificamente, nesse caso aqui, o nosso chão, o Brasil. Tá? Então, antes de mais nada, é importante ressaltar o que é essa parte final do podcast, né? Esse fechamento, essa finalização. Nossa ideia aqui é desmistificar o hype que existe sobre algo que a gente está discutindo. O hype é esse termo, né, que geralmente se usa no mundo nerd e em outros mundos também, tal, da música também, que é o termo ligado à empolgação, né, direcionada para algumas coisas, ideias, pessoas. E geralmente essa empolgação ela se dá sem um filtro muito crítico, né, ou análise mais detalhada sobre o assunto. E aqui o trabalho que a gente vai fazer nesse último bloco aqui é o contrário, né? Então é olhar para a realidade, analisá-la criticamente e problematizar. A gente veio fazendo isso, né, ao longo do podcast, mas agora é para fechar mesmo, né, a partir da discussão que a gente fez. Então o hype ele anima, nubla, né, as coisas assim, e o anti-hype ele traz as pessoas para o chão e problematiza. Bom, a problematização aqui é a seguinte, né? Eu gostaria de afirmar uma coisa aqui. Há um hype sobre a democracia. Tá? Isso foi ficando claro aqui na nossa discussão, mas há uma certa empolgação em relação à democracia, à idealização, né, de democracia, que não encontra resposta, né, na realidade das pessoas. Essa idealização democrática que alguns grupos fazem, quando chega na realidade, bate na realidade das pessoas, volta. Às vezes as pessoas pensam e falam assim, putz, mas isso aqui, eu não estou conseguindo participar, né? Eu não estou conseguindo efetivamente falar, meu voto vai embora, entendeu? Não volta nada. Então há um hype em relação à democracia e a falta de problematização sobre isso acaba causando alguns problemas. Então não que a ideia de democracia, de participação popular, né, isso é importante ressaltar, de representatividade, elas sejam ruins. Não é esse o ponto, tá? A questão aqui que eu quero colocar é se a democracia funciona de forma, né, de fato de acordo com a forma como algumas pessoas idealizam, algumas pessoas e movimentos. Tá? Então, olhando para a realidade do Brasil, a pergunta que fica é a seguinte: nós vivemos uma democracia participativa? Nós vivemos uma democracia pública? Plena? Nós vivemos uma democracia, ou melhor, uma república democrática popular, que serve aos interesses do povo? Ou um Estado democrático de direito que funciona, de fato, garantindo leis, garantindo direitos, né, a execução das leis, garantindo direitos básicos para todos e todas? Então, afinal, o que né, ou melhor, o que a democracia significa para a maior parte das brasileiras e dos brasileiros? Eu queria fazer um recorte aqui, ir para o universo cinematográfico aí, mais dos documentários, que é um documentário muito bom, que eu recomendo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, que é o Cabra Marcado para Morrer, que é um documentário do Eduardo Coutinho, um dos melhores documentários, né, que eu já assisti. E explicando brevemente, é um documentário que o Eduardo Coutinho começou a gravar antes do golpe militar de 64. E ele vai numa comunidade de Pernambuco, né, fazer um documentário, um filme, sobre um dos líderes populares, né, dos camponeses da região, que tinha morrido, né. E não vou dar spoilers aqui sobre o documentário, mas ele começa a fazer esse filme, documentar isso e tal. Eles até tentam fazer uma dramatização com as pessoas que moram naquele local sobre esse episódio. E o fato é que vem o golpe militar de 64, né? E com o golpe militar de 64, esse grupo, né, esse movimento de luta dos camponeses é perseguido, começa a ser perseguido, o exército vem e tal. E o Eduardo Coutinho e as pessoas que estavam fazendo esse documentário também são perseguidas. Tá? O fato é que o documentário ele para de ser gravado e o Eduardo Coutinho volta a gravar
né? Se eu não me engano, na década de 80, já no final, na transição, né? Da ditadura militar para o período democrático. O lance é que ele, nesse final aí, resumindo bastante, é que ele começa a entrevistar as pessoas, né? Que começa a procurar as pessoas, né? Que fizeram parte documentária daquele filme que ele estava fazendo sobre o episódio da morte, né? Daquele líder camponês. E uma das entrevistadas, né? Que é uma pessoa central na história, é a ex-esposa desse líder camponês que morreu, né? A dona Elizabeth. E ela tem uma fala que ilustra muito bem o que eu quero colocar aqui, tá? Então, vejam, contexto, década de 80, transição, governo do Figueiredo já, as instituições democráticas não estavam ainda, né? A transição não tinha se completado, não tinha a Constituição de 88 ainda, mas você já havia um vislumbre sobre o que seria uma democracia, sobre o que estava acontecendo ali, né? Nesse processo de transição democrática. Vou abrir aspas aqui, que eu vou citar mesmo o que ela falou, que é bem interessante. Ela diz o seguinte, abre aspas. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta é que não pode parar. Enquanto se diz, tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta por melhoria de vida? Tem que lutar. Quem tem condições, quem tem sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, tenho que lutar. É preciso mudar o regime, porque enquanto tiver esse regime, essa democraciazinha aí, democracia sem liberdade, democracia com esse salário de miséria e de fome aí, democracia com o filho do operário e do camponês sem ter condições para estudar. Então, fecha aspas. É uma citação que mostra, né, a insatisfação da dona Elizabeth com a que estava colocada ali na transição, mas com uma certa esperança dela ali de que tinha que mudar, né, uma democracia que fosse de fato participativa. Então essa frase foi dita no final da década, no meio da década de 80 ali, né? O fato é que na frase da dona Elizabeth já é possível vislumbrar uma certa desconfiança com as instituições de maior abertura democrática que estavam sendo construídas, ou pelo menos colocadas em discussão. No Brasil pós-ditadura, né, no Brasil pós-Constituição de 88, será que os questionamentos da dona Elizabeth ainda não são válidos? Né? É claro que a gente teve avanços, isso é, né, inegável. A Constituição de 88 trouxe avanços, tivemos avanços posteriores, aí alguns mais recentes e tal. Mas na essência, será que os questionamentos da dona Elizabeth não continuam valendo? Ela era uma camponesa, né, mas essas críticas que ela fez naquela época poderiam ser feitas hoje por uma pessoa negra, uma pessoa de uma comunidade indígena, né, de uma pessoa pertencente ao grupo LGBTQIA+, de uma mulher, das pessoas mais pobres. Então, o que nós temos operando no Brasil, né, assim como na maior parte do planeta, é uma lógica democrática, como a gente pontuou aqui, né, na parte no terceiro bloco e no segundo bloco, é uma lógica democrática burguesa. Essa lógica democrática que prioriza o interesse de uma elite econômica. E para não generalizar a elite econômica, a gente tem que entender que existem elites econômicas, né? É muito mais complexo do que simplesmente generalizar como elite econômica, tá? Bom, obviamente, historicamente, quando a gente olha, né, a herança colonial e escravista tem um grande papel em todo esse processo que a gente vive. Tá? A nossa democracia, vejam, a República Brasileira em si começou com um caráter excludente, sem participação popular, né, e com a permissão de fala e escolha regrada pelo viés censitário, né, da renda. Então a República Brasileira ela começou, além disso, apenas 1 ano após a abolição da escravidão, sem nenhuma política de reinserção das pessoas ex-escravizadas na sociedade e com o racismo, por exemplo, operando violentamente em todo o território nacional. Além disso, né, vai lembrar aí que a República se instalou sobre o sangue indígena derramado por séculos, né? Então, no processo colonial, de construção colonial do Brasil, o maior genocídio, talvez, em número, seja o indígena, né, seguido pelo da população negra. Então, eu acho que uma questão que o Jason Stanley, que eu já havia comentado, traz, que acrescenta, né, é você avaliar que tipo de regime já está funcionando, né, independente de se existe um discurso fascista, existe um grupo fascista, mas
é você olhar e observar quem está nas posições de poder, né? Então, existe uma representação que segue a distribuição populacional, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Brasil, no judiciário, no executivo, no legislativo, a gente tem uma representação adequada entre homens e mulheres, né, brancos, negros, indígenas e os outros grupos sociais, né, nas suas devidas proporções, né? Se isso não acontece, então já está funcionando uma hierarquia racial, né? A gente já tem um sinal ali de um regime que se assemelha mais ao fascismo, né? A mesma coisa, se você pegar os Estados Unidos, né, que por décadas ele tinha a segregação racial institucionalizada, né, e apesar de hoje ter, ele não tem uma representação, né, proporcional e adequada. Eu queria destacar também da fala do Luiz, e principalmente da citação que ele trouxe, o momento em que a gente está é muito semelhante realmente, né? Porque é como se a gente tivesse sempre, apesar das críticas que nós temos à democracia, apesar de todo o podcast ter sido conduzido para mostrar essas limitações, a nossa luta é por ela e, mais do que nunca nesse momento, é de manter uma democracia mínima. Porque nas próximas eleições, no próximo 7 de setembro, o perigo é de cair num Estado não democrático. E mesmo a gente conseguindo manter a democracia na próxima eleição, pós a próxima eleição, nos próximos 4 anos, vai ter uma oposição muito violenta e que a nossa luta vai ser continuamente manter um Estado democrático mínimo, né? Então, é muito parecido o cenário com o início dos anos 80, em que parece que a gente numa contínua luta para manter uma democracia mínima que, por mais que imperfeita, é muito melhor do que todo esse atraso que tem vindo e tem aparecido para nós. Exatamente. Então, a gente tem umas conquistas democráticas mínimas, né, que elas estão em risco. Né? A nossa situação hoje aqui no Brasil é que nossas pouquíssimas conquistas estão em risco. E falando do conceito, né, de república, de democracia e tal, a gente, voltando, né, quando a gente pensa na república, né, quando a gente pensa na ascensão da ideia de república moderna, né, da modernidade e tal, e mesmo da democracia ocidental moderna, a gente tem que pensar que elas foram construídas, essas instituições, em cima mesmo da escravidão, né, da exploração da classe trabalhadora, do patriarcado e do extermínio das populações originárias, né? Então, agora, vamos voltar aqui para o Brasil. Quando a gente olha para o nosso Congresso, né, é possível perceber que as pessoas não estão representadas ali. E as pessoas percebem isso. Isso que é o mais importante, né? Então, pouquíssimas negras, pouquíssimos negros, raras lideranças indígenas, nem tantas mulheres, né, como deveria se ter. Um punhado de representantes da classe trabalhadora e muitos homens brancos representando os interesses dos bancos, né, os interesses da bancada da bala lá, do boi e por aí vai. Então, o que é interessante é que na prática, e não conceitualmente, a população sabe disso, né? Porque o conceito é uma abstração para a gente entender a nossa realidade. E as pessoas, elas não conceitualmente, elas compreendem esse movimento. Elas veem que elas não estão lá, né? E às vezes o único mecanismo que elas têm é o voto. Então a democracia participativa é uma ilusão. Então, além disso, né, sob a égide de um sistema econômico, aqui leia-se o capitalismo, né, gerador de desigualdade, concentração de renda, né, cada vez mais as pessoas não encontram alternativas ou alguma esperança de poderem participar minimamente da dinâmica de poder. Então, o hype, quando eu falo do hype, né, da democracia, o hype em relação à democracia, esse hype, na minha visão, ele é liberal e ele é elitista. Porque a população, de uma forma geral, não tem hype em relação à democracia. E é esse não hype que os movimentos fascistas, né, a gente fala neofascistas hoje, é esse não hype, esse anti-hype que esses movimentos aproveitam. As pessoas não estão hypadas com a democracia. O povo, o Brasil real, não tem nenhum hype em relação à democracia. Não tem nenhuma empolgação, né? Deveria ter, mas não tem. Esse é o problema. Então, não é um hype popular, tá? O que há no geral é uma desilusão
em relação à democracia que nós temos hoje, e as pessoas elas comem as migalhas no jogo eleitoral, né? E apoiam esse ou aquele candidato, pois sabem que é isso que está colocado no jogo das instituições democráticas burguesas. O Estado, de fato, quando a gente pensa hoje, ele foi sequestrado pelos interesses das elites econômicas, em detrimento da participação popular que deveria acontecer numa sociedade democrática, né? Uma sociedade mais democrática que essa que a gente, né, do que essa que a gente vive hoje. E, bom, conquistas aí em risco, contexto tenebroso, e parafraseando Gramsci, né, é nesse claro escuro que rompem os monstros, né? Então a gente tem visto algumas aberrações aí, movimentos que têm surgido, já o Daniel citou muito bem o caso do Trump, né? A gente está vivendo sob esse caos que o Bolsonaro e a família dele estão causando no Brasil. Então, com o nosso atual governo, né, construído também, ressalte-se, a partir da contradição das instituições democráticas, nós temos um evidente risco às poucas conquistas que a gente já teve, que a gente chegou, às quais a gente chegou, né, no que diz respeito à democracia. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela contribuição de vocês, meus camaradas. E realmente estamos à beira de um momento cada vez mais crítico, né, da nossa democracia e também da legitimidade, né, dos processos democráticos, não só no Brasil, mas em vários países, né, essa desilusão com as instituições e com os processos e toda a questão da representatividade tem aumentado. Mas acredito que o ponto aqui é nós refletirmos, né, sobre isso, pensarmos em maneiras de realmente encontrar alternativas que façam com que a nossa democracia se torne mais representativa, entendendo as limitações que ela tem, sem cair no hype, sem cair na romantização do que é viver numa democracia, para que isso também não faça com que movimentos, né, fascistas e neofascistas consigam sequestrar a democracia através desse discurso de que ela é falha, de que ela não funciona, e enfim. Mas é isso. Muito obrigado e espero que nós possamos nos ver no próximo episódio. Se vocês gostaram da discussão que nós fizemos hoje, curta os nossos episódios, avalie o nosso episódio, né? Compartilhe com os seus amigos, familiares. E é isso, um grande abraço e até mais. Nesse episódio, usamos trechos de falas e da trilha sonora de Star Wars, episódio 3, A Vingança do Sith. A arte é de Lucas Ricardo. A trilha sonora foi composta por The Vendetta e Two Men Blues, de Stefan Kartenberg, Admiral Funk, de Sparky, e Boring Walking Blues, de Admiral Bob. A pauta, produção e edição foi organizada pela equipe do Situice. Obrigado por ouvir este episódio e até a próxima.